Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar aqui a utilização da nuvem como uma solução de backup, né? É muito comum a adoção da nuvem, uma das primeiras opções de adoção da nuvem, serem feitas para o backup, né? Isso do ponto de vista de segurança é bem importante, né? Para a gente ter ali a nossa redundância, a nossa recuperação de desastre, né? E normalmente armazenar backups e fazer backups da nossa infraestrutura on-premise, quando a gente tem na nuvem, faz sentido, principalmente no sentido financeiro, né? Porque é caro manter uma estrutura adequada de backup, né? Robôs, fitas, softwares, né? E isso a gente pode passar esse custo aí para a nuvem, né? E só utilizar o backup quando a gente realmente precisar, né? O restore, perdão, né? A gente vai fazer o backup sempre, né? E quando a gente precisa fazer o restore, a gente faz da nuvem, ok? Nessa demonstração aqui, eu vou usar a Azure, tá? Ele vai considerar que a gente tem um ambiente Hyper-V aqui, com uma máquina virtual em Linux aqui, por exemplo, tá? Mas poderia ser feito com Google Cloud, com AWS, certo? É lógico que cada um vai ter a sua forma de fazer, diferentes formas de fazer, né? Mas é possível fazer. A ideia aqui pode ser aplicada a qualquer provedor de nuvem, tá bom? Então aqui a gente, só para mostrar um pouco do ambiente, né? A gente tem a nossa máquina virtual aqui, o nosso Linux Alpine, rodando normalmente, né? Ele está funcionando aqui, ó. Está conectado na rede, funcionando, normal, tá? Só para a gente avaliar aqui. Perfeito, tá? Então essa máquina aqui, a ideia é o quê? É uma máquina que está on-premise e a gente vai levar ela, o backup dela para a nuvem, ok? No caso específico da Azure, para fazer esse tipo de backup, a gente tem que usar uma solução que eles chamam de Azure Backup Server, tá? E como que a gente chega nessa solução, tá? No portal da Azure, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um Recovery Service Vault, né? Eu já deixei criado aqui que eu já precisei fazer algumas configurações, tá? Então, eu já deixei pronto. Mas se você não tiver criado, é você só vir aqui procurar Recovery Service Vault que você consegue criar, ok? Uma vez criado, a gente vai vir aqui na parte de backup e escolher que tipo de workload, que tipo de ambiente a gente quer fazer backup, né? Pode ser uma coisa da Azure mesmo, por exemplo, né? No nosso caso é alguma coisa on-premises, um ambiente que está on-premises, né? Então a gente vai vir aqui e selecionar o que a gente quer. Poderia fazer de arquivos, máquina virtual, um SQL, System State, uma máquina física. A gente vai fazer de uma máquina virtual em Hyper-V, tá? Poderia ser VMware também, por exemplo, tá? E basicamente o que o portal vai fazer aqui, ele vai te encaminhar para fazer o download do Microsoft Azure Backup Server, tá? E uma vez feito isso, ele vai te passar as credenciais que você vai utilizar na instalação, na configuração do Azure Backup Server, tá bom? Essa parte eu já fiz, que ele demora um pouco a instalação um pouco grande, tá? Então basicamente eu já fiz isso aqui, já deixei instalado, e uma vez instalado você vai ver essa solução aqui, né? Microsoft Azure Backup Server. Antigamente você conseguia fazer o backup de Azure, de Hyper-V, por exemplo, só com a gente, né? Agora você não consegue mais, você precisa do Azure Backup Server, tá bom? Então, uma vez a gente feito essa parte, né, a gente volta aqui para nosso Recovery Vault, tá? E no Azure aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso grupo de proteção aqui para proteger a nossa máquina virtual, ok? O grupo de proteção aqui a gente vai ter as opções, ele vai enxergar os servidores que estão no mesmo ambiente que o seu, né? Do seu Azure Backup Server. No nosso caso, que a gente tem um laboratório, um Hyper-V. E aqui você poderia fazer backup dos arquivos, das próprias configurações do Hyper-V, mas no nosso caso, que a gente vai fazer o backup de uma máquina virtual, desse Alpine 01, ok? Escolhemos. Aqui a gente está criando o Protection Group. Esse flag aqui que é o flag importante, né? Uma vez que a gente escolhe ele, a gente está falando o quê? Eu quero fazer o meu backup na nuvem, tá bom? Os outros itens são basicamente relativos a horário. É uma ferramenta de backup, né? Então tem a quantidade de dia, quantos dias você quer que rodem o backup, onde você vai armazenar o backup, né? É lógico que aqui é um laboratório, a gente tem um disco pequeno aqui, mas o ideal é ter uma máquina dessa, vai ter que ter um disco um pouco maior para armazenar as máquinas virtuais, tá? E por aí vai.
a gente vai ter essas opções de agendamento mesmo de backup, tá? Essa tela que a gente tem que falar qual máquina virtual que a gente vai habilitar a proteção online, tá? E as outras opções é mais voltada à funcionalidade de backup da solução. Aqui a gente pode escolher se a gente quer fazer o backup através de um offline, né? Se for muita coisa, se você quer transferir um data center inteiro, né? A gente conhece aqueles casos dos caminhões da AWS, né? Das maletas da Azure, que a gente pode fazer esse tipo de transferência, ou num caso como esse que é mais simples, né? Mais rápido, uma máquina só, você pode fazer over the network, né? Na rede mesmo, tá bom? E pronto, só isso que a gente precisa fazer, tá? Esse processo aqui é bem simples, é lógico que se tivesse um grupo maior de máquinas ia demorar um pouquinho, mas aqui ele é bem rápido, não costuma demorar mais de alguns segundos mesmo, tá? Prontinho, viu? Bem rápido. Ok. Então chegamos no nosso Protection Group aqui, então agora a gente tem a nossa máquina Alpine. Ele está fazendo replicação, por enquanto, né? Na rede local aqui mesmo. Né? É uma máquina bem pequena, então não vai demorar. Lógico que se fosse uma máquina grande aqui, esse processo de replicação iria demorar um pouco, tá? E a ideia aqui é o quê? A ideia é que a gente poderia simplesmente, se a gente ver aqui, olha, ele já criou alguns jobs aqui, né? A gente poderia simplesmente aguardar esse job aqui, que é o job que vai jogar os dados para a nuvem, a gente poderia aguardar ele ser executado, né? Mas a gente vai forçar aqui uma replicação só para a gente ver esse dado replicando imediatamente para a nuvem, ok? Então aqui vamos voltar no Protection Group do Azure Backup Server. Ele já está com o status ok, já está sendo protegido, né? A gente vai criar um Recovery Point, né? E ele vai... Aqui na verdade eu tenho que criar primeiro um local. Não, se bem que ele já criou, né? Já podemos criar o online imediatamente. Deixa eu ver. Prontinho. Ele já está criando o Recovery Point e já vai jogar para a nuvem. Ele já rodou, vai rodar essa tarefa para a gente de enviar para a nuvem, tá? Prontinho. Aqui eu pausei um pouco o vídeo, que ele demorou 1 minuto e 30, né, para fazer esse online Recovery Point, mas ele já finalizou, né? Não foi tanto tempo assim. Então já fez a transferência dessa máquina virtual ali, do backup dela, né? Para a nuvem, ok? Então vamos avaliar aqui, vamos ver como que isso vai aparecer aqui no na nossa Recovery Service Vault aqui da Azure, tá? Ele deve aparecer aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai demorar um pouquinho aqui. Normalmente ele aparece aqui, ó. Prontinho, pessoal. Depois de um tempo, ele apareceu aqui, né? O nosso backup aqui, né? Eu fiz até alguns outros aqui para ver se ia mais rápido, mas basicamente aqui a gente tem a nossa máquina virtual aqui, o backup sendo feito na Azure, tá? E aqui a gente vê o tamanho que está ocupando, o último horário, mas de uma forma geral aqui é mais uma forma de visualizar, tá? O backup mesmo ele é todo controlado no Azure Backup Server, tá? E olha que interessante, uma funcionalidade interessante também que a gente tem, por exemplo, que eu vou deletar, que vamos supor que a gente quer deletar, né? Ou então alguém pode querer fazer isso sem querer, né? Então a gente vai deletar todos os backups. Agora a parte na nuvem, ainda assim, mesmo com acesso local, você não consegue fazer, se você não tiver acesso na nuvem, né? Que ele vai te pedir o PIN. Aqui um PIN que é um número aleatório, né? Igual esses de aplicativo de autenticação, né? Então, basicamente, ele vai pedir esse PIN, a gente vem aqui e consegue identificar ele por aqui, ó, tá? Ele gera pra gente um PIN aqui pra gente conseguir deletar, senão a gente não consegue deletar, tá? Se a gente não usar o PIN aqui correto, ele não vai permitir a deleção do nosso backup, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso aqui foi um exemplo de mantendo um backup em nuvem, tá bom? Até mais, pessoal.